Autêntica. FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Muito boa tarde, são 4h01. Começa agora, como acontece todas as quintas-feiras, às 4h, aqui pela Autêntica Favela FM 106,7, o programa Educação é para Todos. O programa Educação para Todos, ele tem sempre um tema que vai permear a educação. E nós, para isso, sempre trazemos pessoas para compartilharem o conhecimento com a gente. E hoje o programa é super especial, porque em um oceano de problemas que a educação enfrenta no Brasil, talvez um dos maiores desafios seja o da inclusão social. Tanto a educação, enquanto caminho para a inclusão das pessoas de maneira digna e cidadã na sociedade, como também na inclusão de todos na comunidade escolar e acadêmica. É sobre isso, é sobre a educação inclusiva que o Educação é para Todos irá conversar com os professores José Roberto Lima e Ana Maria Marques. O José Roberto, ele é advogado, professor universitário, colunista do jornal Hoje em Dia, mestre em educação pela Unicem da Argentina e escritor. É autor dos livros Como Passei em 16 Concursos e Pedagogia do Advogado. Ana Maria Marques é professora de História há 27 anos. Foi diretora da escola por 3 mandatos, graduada em Direito, pós-graduada em História Afro-Brasileira e Gestão Pública, engajada em movimentos sindicais e sociais como o Projeto Pretança para Elas e o Projeto Constelação Sistêmica. Olha, gente, o programa Educação é para Todos, você pode participar através do 996611067, enviando sua mensagem de texto ou mensagem de voz. Não se preocupe em escrever certinho em português, qualquer coisa. Fique à vontade. Participe do programa. Nós vamos falar sobre a inclusão na educação, seja de uma forma bem transparente, de uma forma simples. Então você pode mandar uma mensagem de áudio, não se preocupe, vamos participar, vamos discutir esse tema, discutir essa temática aqui no programa, né? O programa, ele é uma parceria da Rádio Autêntica, né? A Rádio Autêntica que despontou como uma rádio combativa e referência de uma rádio legal pioneira, né? Educação é para Todos, ele é um programa que a gente sempre busca participar de uma forma mais integrada com a sociedade e com a comunidade como um todo, né? A Rádio Autêntica é uma rádio super legal, super maneira de trabalhar. Eu gosto muito de estar aqui nas quintas-feiras participando do programa, porque a gente tem sempre um convidado. Então eu venho para cá para aprender junto com você que tá aí ouvindo a gente e tá aprendendo junto. Já podemos conversar com o professor José Roberto? Boa tarde, professor. Boa tarde, nós estamos às ordens aqui. A professora Ana Maria e eu. Boa tarde, professora Ana Maria. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer vocês pela presença aqui no programa, a participação de vocês para discutirmos sobre a educação inclusiva. Sim. Eu acho que a gente pode começar falando sobre educação inclusiva, as oportunidades iguais para todos, estratégias diferentes para cada um. Sim, isso mesmo. Vamos lá. O que é de fato a educação inclusiva? Eu vou dar a palavra aqui para a Ana Maria, porque ela tem muito da vivência dela como professora de história para falar sobre isso. Aí, Vamos começar pelo contexto histórico, né, professora? Exatamente. Nós vamos ver que a educação, ela realmente se torna inclusiva, pelo menos perante a lei, a partir de 2015. A lei 3.146, ela vai trazer, né,
essa assertiva para a gente, de que direitos iguais e educação para todos. Isso significa que o aluno dito especial, aquele que apresenta alguma situação, o autista, deficiente visual, deficiente auditivo, enfim, aquele que tem transtorno, que ele de fato ele vai ser inserido no ensino-aprendizagem. Entendi. Então quer dizer que as pessoas elas podem ter uma chance de serem assistidos no processo de ensino e aprendizagem, né? Sim, a lei ela garante, né, que todos tenham esse direito. Ah, entendi. Então, olha só, uma coisa é a lei, está escrito lá. Nós sabemos, vocês como operadores do direito sabem muito bem, e nós temos aí 360 mil leis no Brasil, e que isso é muito bonito, né? Você tem um país escrito, né, de uma forma bastante objetiva, né? Um texto legal, mas na prática a gente queria saber um pouquinho como é que funciona a educação inclusiva do Brasil, especialmente aqui em Minas Gerais e Belo Horizonte, como que é esse processo na prática, né? Muito bem, eu trabalho há 32 anos, né, em escola pública, e eu percebo muito de perto essa realidade. A lei, ela existe, ela é válida, porém, ela ainda deixa a desejar. E não vai ser exagero se eu te falar que ela mais exclui do que inclui. Ela trabalha muito bem a questão da socialização deste aluno, ele é inserido no processo. Mas, no entanto, ainda não tem garantias de que essa lei realmente, de fato, ela funcione na prática. Mas se a gente pensar assim que essas pessoas, elas precisam de ser assistidas, o que a gente pode fazer para poder buscar aí uma equação aí nesse sentido de atender as pessoas que necessitam? Ok, se nós observarmos bem, ainda as grandes mazelas, né, relacionado a essa inclusão, ainda passa pela atenção governamental, tá? Precisamos de mais ações afirmativas para garantir realmente a eficiência dessa lei. Uma equipe gestora e demais funcionários da escola que passe, por exemplo, por uma formação continuada, né? Ou seja, volte a estudar, veja essa necessidade, que tenha mais contato com essa realidade. Se você pensar que os profissionais da educação, né, do jeito que ela está hoje, ou seja, ainda é desigual. Batemos ainda com a questão da desvalorização profissional, né? Do porteiro até o diretor da escola. Da escola, né? Isso. Profissionais mal preparados, uma educação que ainda não é de qualidade e, principalmente, o que eu chamo muita atenção, que eu chamo até de gargalo aqui, dessas mazelas, vai ser a ausência da família dentro da escola, né? Então, falta parceria, família e escola. Então, esses são hoje os grandes obstáculos que nós temos. Nós temos para não se fazer, de fato, uma educação inclusiva. Olha, no sentido aí que a senhora falou sobre a participação da família na escola, isso vale evidentemente para todo o processo de ensino e aprendizagem, todo o processo educativo, ele permeia pela necessidade da participação da família no processo de aprendizagem de seus filhos, de suas crianças, né? Mas existe algum mecanismo para poder fomentar essa participação dos pais nas escolas, com o objetivo de prover aí a educação inclusiva? A educação inclusiva, eu vou me permitir tomar a palavra aqui para falar. Fique à vontade, a nossa conversa aqui é livre, professor. A gente vai ter tá tendo um momento muito prazeroso e muito importante, né? Então a conversa a gente tem que estar falando dessa maneira mesmo. A educação inclusiva, ela passou a ser bem significativa a partir da lei que a professora Ana Maria falou, e tem um antecedente da lei que foi o Tratado de Nova York, e que estabeleceu uma diretriz que a maioria dos países tem adotado, como é o nosso caso, de estender, por exemplo,
e isso influencia muito no direito, que é a capacidade civil. Antes, um sujeito que era, por exemplo, surdo e mudo, a lei o considerava civilmente incapaz, ele não poderia praticar por sua única vontade seus atos, ele dependia de assistência de quem era a vida toda um responsável legal por ele. Ele era parcialmente capaz, não é isso? Exatamente. Então, hoje, no direito, houve uma evolução gigantesca, estendendo esse conceito de capacidade civil, mas ainda prossegue a necessidade da gente evoluir isso dentro da escola, porque é ali que tudo começa. É ali que se forma o cidadão, é ali, enfim, que se desenvolve o direito. Então, falta um pouco de um aparato para apoiar a escola, porque na prática o que tem acontecido desde a edição dessa lei de 2015 para cá, nós não temos mais, como aqui em Belo Horizonte é muito marcante, tinha o Instituto São Rafael para cegos, tinha institutos para surdo-mudo. Hoje essas pessoas estão integradas na escola, digamos, comum. O termo não é esse. Secular. Exatamente. Então, isso para a socialização da pessoa, do indivíduo que tem essa necessidade, isso é ótimo. Mas, no entanto, não existe assim, desde a questão de orçamento, até assim de vontade política mesmo, de fazer um pouco mais por essas pessoas. Na prática, as autoridades políticas apenas empurram o problema para dentro da escola e o professor que se vire. A professora Ana Maria está vivendo essa experiência. Ela tem na sala dela 3 alunos com necessidades especiais e não tem nenhum professor chamado professor apoiador. Não tem. Não tem essa estrutura, né, professor? Exatamente. Então, o que se cumpre para esses 3 alunos? Infelizmente, a gente tem que admitir, o que se cumpre para eles é apenas a socialização. Mas a formação intelectual, o aprendizado mesmo, fica deficitário. E para completar, a gente falando dessa falta de recursos, né? Temos que entender que acesso é diferente de acessibilidade. Né? Já dizia Mark Pegrum, não é verdade? É verdade. Então, uma coisa é você inserir a pessoa. A outra coisa é favorecer com que esse ambiente ele se torne realmente acolhedor, funcional e que traga para esse aluno o ensino-aprendizado. Professores, eu vou perguntar para os senhores uma lógica que é importante para a gente poder começar de um começo, entender o que a educação inclusiva, o que ela abrange, quais são as pessoas que são, vamos dizer assim, elencadas no conceito de educação inclusiva. Nós temos aí o poder público, evidentemente, as escolas e tal, né? Os professores, né? E os modelos pedagógicos de ensino voltados para a acessibilidade, a educação assistiva, enfim, todo um arsenal de instrumentos voltados para a educação inclusiva. Mas quem são esses atores sociais que são os dependentes, vamos dizer assim, os privilegiados para estarem junto aí na educação inclusiva? Basicamente as pessoas com necessidades especiais, mas a Ana tem a vivência dela que pode detalhar isso. Vamos lá, Ana. Você perguntou aí, interessante, né? Quais são os atores? Os atores, né? Os atores sociais. Isso. Nós nos deparamos ainda com a questão de, para o aluno ser realmente tido, reconhecido como de inclusão, ele tem que levar um laudo, tá? Comprovando a determinada deficiência dele. Então, nós vamos ter o aluno, vamos ter o professor, os professores. Se você pensar a nível hoje de estado, onde nós temos 22 profissionais, 22 matérias, tá? Para o chamado novo ensino médio, esse menino, ele vai estar inserido nesse processo. Então, ele terá 22 professores.
Temos também o professor apoiador, que somente no caso de comprovado através do laudo é que o Estado manda esse professor apoiador para a sala de aula. E eu falo que inclusão, ela abrange todos os atores da escola, né? Do porteiro, passando pelas meninas da cantina, da biblioteca, secretaria, pela direção, a coordenação e os professores. E por que não dizer também a família? Eu volto a falar aqui. Sem a família, o avanço é mínimo, tá? Infelizmente, hoje, muitos pais têm essa negação. Não gostam de ir à escola, né? Não tem esse comprometimento. É como o doutor José Roberto falou. Depositam na escola uma expectativa de que vai resolver todos os problemas educacionais e sociais do seu filho. E, no entanto, não é bem assim. Nós precisamos da comunidade nos apoiando. O doutor José Roberto me contou agora há pouco uma situação, uma vivência dele que eu achei interessante. Eu posso comentar. Tanto da parte do setor político, né, que empurra o problema lá, ou assim se resolve esse problema aí do aluno que necessita do processo inclusivo, né? Na verdade, é o seguinte, tem muitos pais, né? Que acham que a escola é um depósito do aluno, né? Vai chegar lá, coloca ele lá, deixa de manhã, de tarde busca, com o objetivo que a escola cumpra o papel dela sem que o pai seja participante desse processo de ensino-aprendizagem, né? E a vivência que a professora Ana estava falando, eu como pai, né? Tive, foi justamente nesse sentido. Então, se por um lado, as autoridades políticas apenas empurram o problema lá e os pais também costumam ter isso, olha, resolve aí para mim, porque educar é um negócio tão difícil que os pais não querem hoje assumir essa responsabilidade. E acho que a escola é uma panaceia para a solução de todos os problemas, né? Exatamente. Que ela tem que se virar lá, né? Mas a vivência que a professora Ana está falando é justamente que eu ia, quando os meus filhos eram adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, eu ia com frequência na escola e trocava ideias lá com a direção, etc. E um dia a diretora, conversando amistosamente, disse assim: professor Roberto, mas você vem aqui com tanta frequência, mas você nunca vem aqui para criar caso. Porque temos isso muito também, os pais não comparecem e tal, e quando comparece é para criar caso. E como a minha presença era frequente, mas não era para criar caso, aí eu disse a ela: ora, mas eu não venho aqui para criar caso mesmo, eu venho aqui para colaborar com a educação dos meus filhos, né? Participação, né, professor? Claro, e a gente teve assim um relacionamento tão bacana, cada um no seu papel, eu no papel de pai, os professores nos seus papéis, e daí resultou que me chamaram para fazer uma palestra para os adolescentes. Aliás, é uma das palestras que eu faço que tem esse título, né? Inquietações de adolescentes. E tem diversas outras, se você me permite dizer. Sim, claro. Outras, né, que decorrem do meu livro, por exemplo, como passei em 16 concursos. Não, eu quero saber sobre isso, professor. Acho que vamos aproveitar a sua vinda aqui. Eu quero saber como é que o senhor passou em 16 concursos. Podemos falar sobre isso, podemos também falar numa entrevista à parte também, numa outra ocasião. Mas além dessa palestra aí, tem outro livro que eu escrevi também, que é mais voltado para o advogado que queira ser bem sucedido como professor, que tem um título Pedagogia do Advogado, né? Uhum. E tem um livro infantil que eu estou preparando ainda, mas um dia a gente chega lá, né? Então, eu trago essa vivência aí da diretora me falar isso. Você vem aqui com a frequência, mas nunca mas nunca criou caso. Eu não venho aqui para criar caso, eu venho para contribuir. E foi muito bom, né? Eu estou sendo repetitivo, mas só para sintetizar. Certo. E foi muito bom que daí decorreu que ela me convidou para fazer uma palestra para a moçada toda. Eu gostei muito disso. Mas nesse caso aí, professor, a gente tem que pensar em corrigir ou melhorar o processo de educação inclusiva.
né? Exato, Então, nessa perspectiva de corrigir o problema, quais são os caminhos que a gente pode perpassar para poder conseguir um êxito nessa condição, vamos dizer assim, de melhorar a educação inclusiva? Para que a lei de inclusão não seja apenas uma lei, para que não tenha apenas uma repercussão quase que apenas teórica lá no direito civil, é muito importante que as autoridades políticas deem mais apoio. Isso significa mais orçamento, etc. E é preciso também que a família participe, mas participe com esse espírito de colaborar com a escola. Sem esses dois elementos, o poder público e a família, para a escola resolver tudo sozinho vai ser muito difícil. Eu aproveito para acrescentar que o doutor falou, educar é difícil, e de fato é mesmo. Se você fizer um breve histórico na nossa educação, nós vamos ver o seguinte, que o modelo de escola que nós temos hoje, um atrás do outro, quadros, giz, poucos recursos audiovisuais, livro, baseado ainda no livro, na decoreba, enfim, o modelo que nós temos hoje é do século XIX. Você já observou isso? Na verdade, assim, o processo de introdução, de incorporação das tecnologias da educação e da informação, né, tecnologias da comunicação, esse processo ele já é um desafio enorme para a escola secular, escola convencional ou escola tradicional, para podermos dar acesso e acessibilidade a esses alunos. Sim, e eu questiono aí, quão mais difícil é para a incorporação dessas tecnologias sob o ponto de vista assistivo, né? Isso é uma questão mais grave ainda, porque você depende de preparação do corpo docente e também de estrutura da escola, da instituição, para poder ali oferecer essa prestação de serviço. É verdade, você bateu numa situação interessante, porque a escola que nós temos, você está falando dos recursos, né? Então, o modelo e os recursos que nós temos ainda são do século XIX. Agora, o professor, ele é de qual século? Né? Se você vê até pela idade, século XX. Não é verdade? E os alunos, já que você está falando de tecnologia, os alunos são de qual século? 21. Então, veja bem, nós temos o modelo de escola do século XIX, o professor do século XX e o aluno do século XXI. Isso vai dar certo? Não, é um campo de tensão. É verdade. Mas, veja bem, nós estamos dentro de um processo, né? Um processo transgeracional que introduz um conceito novo na educação, na pedagogia, nas propostas e nos modelos educacionais. Nessa mudança, os alunos, os professores, eles vão mudando a forma de ensino e aprendizagem. O ensino colaborativo, o ensino mediado pelo computador e pela tecnologia e a incorporação de recursos tecnológicos, né? Porque você pode ter a lousa digital dentro da sala de aula presencial, como você também pode ter softwares que vão permitir o ensino remoto. Tudo é tecnologia, né? Técnica e tecnologia não significa necessariamente a tecnologia eletrônica. A tecnologia pode ser a tecnologia do professor de dar aula, a técnica que ele tem de dar aula, né? Então vamos deixar isso bem claro, que uma coisa é a técnica e a tecnologia, elas podem estar um machado, ele é uma técnica e uma tecnologia, né? Você vai quebrar ali uma pedra com a marreta, é uma tecnologia. Não necessariamente você precisa de recursos tecnológicos para prover a educação. Mas nesse sentido que a senhora falou, de estarmos com um professor lá atrás no século XIX, os alunos no século XXIII, nós temos aí uma busca imensa de transgeracional de acompanhamento. Eu acho que com o tempo os professores vão acompanhando esse processo. Segundo o pesquisador Mark Pegram, um australiano que fala sobre as tecnologias da educação, ele diz o seguinte,
que o processo tecnológico ele já estava em curso. Essa pandemia o que ela fez foi aproximar e acelerar esse processo. É uma grande oportunidade que nós temos de aperfeiçoar a tecnologia dentro do processo de educação. E isso, quando a gente pensa dessa forma na educação tradicional, transportando para a educação assistiva, que é o tema que nós estamos discutindo aqui hoje, como que os senhores veem essa possibilidade de utilizar esses recursos? Qual seria a solução para poder dar uma consertada nesse processo? A tecnologia pode contribuir em muito, né? Sim. Para esse processo educacional. Hoje existem aplicativos e programas de computador que favorecem a comunicabilidade entre o aluno que é surdo-mudo, por exemplo, e o seu professor e os seus colegas. Então, isso pode contribuir muito. É claro que a tecnologia, nesse sentido mais restrito que a modernidade impôs, você deu vários exemplos aí de tecnologia no sentido mais amplo, que é próprio da palavra, mas nesse sentido que a palavra tomou nos últimos anos, que está muito agregada à informática, né? O cuidado que a gente tem que ter é justamente que seja um instrumento útil de educação e de desenvolvimento humano e que não seja um instrumento de alienação. E isso pode ser um grande problema também. Mas é uma ferramenta extraordinária que pode contribuir na escola inclusiva. Então, mais uma vez, nós batemos na questão aqui dos recursos, né? A ausência dos recursos na escola. Se você pensar que, por exemplo, a escola que eu trabalho, a internet, ela funciona, é muito ruim. Funciona, mas funciona. Realmente ela não funciona. Então, o que vai adiantar os outros aparelhos, né? Sem os outros. Não, então a gente vê que falta um novo olhar, sabe, do governo para essas questões. Volto a repetir: acesso é diferente de acessibilidade. Quando a gente pensa assim, dessa falta de tecnologia, vamos começar da primeira página. É quando a gente fala da preparação, da conscientização, primeiramente da conscientização da população envolvida, o segundo passo da preparação dos professores, e aí sim, a partir disso, a gente ter a necessidade de investimento financeiro para prover acesso e acessibilidade. Isso. Então vamos lá. A preparação da conscientização das pessoas. Como é que está esse processo e para onde que nós estamos caminhando? O que você vivencia lá, Ana Maria, nesse ponto? Eu acho que já houve avanço, sim, tá? Já houve avanço, mas ainda tem muito a desejar. Para ser realmente essa educação que nós desejamos, ainda tem que ter um novo olhar. Você acha que as pessoas hoje elas estão mais atentas aos processos de inclusão, né? De aceitação, de colaboração, de cooperação, né? Porque não é fácil dentro de sala de aula você ter um aluno que tem necessidades especiais, que isso pode ou não a levar um outro rumo para o desenvolvimento da aula, né? Esses alunos que são os outros participantes, eles estão sendo conscientizados. Você acha que hoje essas pessoas elas estão mais atentas a isso, mais ligadas à necessidade de que todos têm que ajudar as pessoas que precisam de um carinho especial ali, uma atenção especial no processo de aprendizagem? Sim, se nós estamos falando de acolhida, isso é muito tranquilo. Pela minha experiência, eu percebo que os alunos são aceitos, entendeu? Tanto pela equipe profissional quanto pelos próprios colegas da sala. Isso pra gente não é problema. Respondendo a sua pergunta. Vamos para a página 2, né? Se voltarmos ao tempo de nós, estudantes, quantos alunos que você, colega, tinha dentro da sala de aula que era de inclusão? Autista,
deficiente visual, deficiente auditivo, ou que tinha algum tipo de transtorno. Ou alguma deficiência motora também, né? Sim, sim. E, no entanto, você vai falar para mim, olha, praticamente nenhum, né? Porque o doutor José Roberto já falou, eles estavam em instituições especializadas ali para a situação. Aí, hoje, nós já temos essa demanda. Aí, parece para nós que hoje nós temos mais alunos autistas, mais alunos deficientes e tal. E, na realidade, não é isso. Na realidade, eles sempre estiveram. O que aconteceu é que agora eles são visíveis, não é? Eu volto a falar da lei aqui que está garantindo esse acesso. Então, essa socialização que você falou, ela existe. Ela existe e, pelo menos na minha experiência, não tive nenhum problema de aceitação, nem de um lado e nem do outro. Mas então você que é pai, está ouvindo agora o programa, e você fica com receio de mandar o seu filho para a escola porque tem um temor aí dele ser hostilizado, enfim, vítima de bullying, enfim, você acha que esse processo ele visa assim ter uma aceitação melhor? Acho que o pai pode ser encorajado assim a mandar o seu filho para a escola tradicional como um processo de educação inclusiva. Eu tenho a impressão que a incluir o aluno de necessidades especiais em escola tradicional é tudo de bom, justamente porque antes, quando você tinha Instituto Especial para Cegos, para Surdos, etc., esses indivíduos ficavam meio que segregados do resto da sociedade. Então, esse esforço de socializar é muito bom. E hoje existem tecnologias para... É um caso assim impressionante. Se você voltar aí uns 15 anos, ninguém acreditaria na capacidade tão imensa de se desenvolver o intelecto de um autista. E hoje, quantos autistas nós temos aí? Quer dizer, precisou da medicina desenvolver suas técnicas próprias, né? Precisou da educação também desenvolver para demonstrar que essas pessoas, tendo uma oportunidade, elas chegam lá. Então, colocar na escola tradicional é tudo de bom em nome da sociabilidade. Agora, falando aí para os pais, como você disse, né? E encorajando-os a trazê-los para a escola tradicional, eu vou dar alguns exemplos. É claro que, isoladamente, você pode ter algum problema aí, inclusive de bullying, né? A gente não vai negar isso, não. Pode ter, mas isso, aquele que não tem necessidade especial também está sujeito a isso, né? Quem é que vai sofrer mais ou menos com isso? Aí depende do caráter de cada um. Mas eu vou te dar outros exemplos aqui que pode levar os pais a encorajar a colocar o aluno na escola tradicional. Inclusão hoje, ela é muito bem-vinda no meio escolar, mas a inclusão tem diversas leis para isso, não é só no meio escolar. Nós temos, por exemplo, a inclusão para empregos, por exemplo. As empresas, elas são incentivadas por meios tributários a contratar quem tem alguma deficiência física. Desculpe, a expressão não é muito essa, não é bem essa, né? Mas, enfim, concursos também é reservado vagas para quem tem necessidades especiais. Então, tudo isso tem sido esforços do direito para direito no sentido de leis, né? Para incluir. Nós temos também, quer ver um outro exemplo aqui, ó, filas. Quem tem necessidade especial ou quem tem certa idade, a partir de 60 anos, também tem direito do atendimento lá na frente. E geralmente, voltando àquele receio de bullying, por exemplo, via de regra você não vê ninguém porque chegou lá na frente porque tem 70 anos, por exemplo, e foi atendido sem fila, você não vê ninguém faltando à urbanidade, ninguém faltando à educação com a pessoa por causa disso. Vou te dar mais exemplos, né? Estacionamento. Qual lugar que você vai hoje, shopping principalmente, em que não há vagas reservadas para cadeirante, idosos, etc., né? É verdade.
E concluindo tudo isso, o mundo tem mudado ao nosso redor e talvez a gente não se dá conta. Por exemplo, a arquitetura dos prédios novos é tudo pensado também para a acessibilidade do cadeirante, principalmente, né? Para as pessoas com deficiência, com dificuldade motora, né? Agora, por outro lado também, professor, só interrompendo um pouquinho, é importante para as crianças que estão nas escolas tradicionais receberem, acolherem os que têm as necessidades especiais, para poder desde cedo começarem a ter um contato com a diversidade, aprenderem a respeitar os outros, a aprender a conviver com as dificuldades de cada um. Exatamente, é como eu te disse, por isso que eu trouxe esses outros exemplos. Do mesmo modo que geralmente a gente vê cordialidade entre as pessoas que estão na fila, mas chega um senhor de 70 anos, do mesmo modo que a gente vê geralmente, quase sempre é uma cordialidade, os alunos que não têm necessidade especial também devem ser cordiais. E são. Os eventos que são distintos disso são totalmente, são raríssimos, não é? São raríssimos os eventos que distinguem da cordialidade. Você falou sobre diversidade, né? Então, esse pra gente é um grande desafio para nós educadores, né? Trabalharmos de fato essa inclusão. Aproveito aqui, né? Eu acredito que muitas senhoras estão em casa, aquele jovem que por um motivo ou outro teve que parar os estudos, e eu aproveito a oportunidade para dizer que a educação inclusiva, ela também passa pela educação de jovens e adultos. Então, a escola, ela está aberta e muitas vezes faltando essa demanda, né? Eu conheço escolas que fecharam porque não tem a procura, né? E hoje nós temos essa oportunidade de um senhor, de uma senhora estar dentro de uma sala de aula. É importante essa participação de toda a comunidade no processo educativo, né? O Estado, ele fomenta aí formas de aprendizagem, EJA e também núcleos assistenciais aí para pessoas com algum tipo de necessidade especial para poder trabalhar, mas é importante que a comunidade toda perceba isso e possa integrar de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais pragmática, né? A gente tem que avançar nessas conversas para encorajar aqueles que não têm nem meios para poder começar. Primeiro meio deles é a necessidade que muitas crianças têm de ter uma pessoa para acompanhá-lo até a escola, né? O transporte dessas crianças para a escola é um processo, como a senhora falou, né? É um desafio, né? Sim, é por isso que nós falamos que precisamos ainda de ações, né, afirmativas para que realmente haja sucesso. É uma rede de proteção, né? A gente precisa de articular a escola com essa rede de proteção. É um processo lento, mas importante, e o que a gente precisa é de estar como nós estamos aqui hoje, trazendo isso para a conversa, né? E fazendo com que esses assuntos eles estejam sempre nos meios próximos à comunidade, para que as pessoas se informem que existe essa possibilidade e colocar esse assunto, esse tema na agenda de políticas públicas, para que a gente possa realmente estar comunicando através de redes sociais, através de mecanismos governamentais ou não, uma forma de proporcionar e fomentar o processo aí da educação inclusiva. Isso mesmo. Exatamente. Então, gente, olha, chegou uma pergunta aqui no Zap. Você pode mandar para mim, por favor, Rony? Porque nós vamos entender. O seu telefone tá batendo um pouquinho aí. Você podia ter só um pouquinho de tato com ele para ele não ficar fazendo barulho, né? Gente, o nosso telefone aqui. Parece que tá dando uma movimentação aqui, fazendo um pequeno ruído, um leve ruído. Mas vamos avançar aqui com a comunicação. Tá. Acho que foi uma vibração que ele deu aqui. Pode ser. Então, a gente vem, assim, buscando algum assim, meio, né? Para poder desmistificar alguns preconceitos, né? Alguns estigmas que tem
Não, eu não quero que meu filho ele vá estudar com meninos que vão atrasar a aula, isso vai prejudicar a aprendizagem dele. Nós precisamos de desconstruir isso. Como que faz? Com certeza. Como é que faz para poder desconstruir esse conceito? Você falou de uma palavrinha mágica aí, né? O diálogo. A todo momento tentar trabalhar com essas turmas, né? De que é necessário essa inclusão. Não se pensa mais numa educação aí do século 22, 23, já pautada somente que não fale de diversidade, não é verdade? Então, realmente, para mim é com o diálogo, ele começa tudo com o diálogo. Nós temos uma pergunta aqui no WhatsApp de áudio. Vou pedir o Rony para rodar pra gente, por favor, Rony. Oi, boa tarde. Eu estou aqui ouvindo a reportagem sobre educação, estou achando mega super interessante. Eu gostaria de saber do Dr. José Roberto e da doutora Ana, como eles disseram que os alunos hoje são alunos do século 21, né? E como interagir com esses alunos sendo um professor do século passado. Um perfil dos nossos alunos, hoje em dia, ele é altamente ágil, né? Altamente propenso a mudanças, altamente inovador. Então, muitos deles, eles não fazem anotações e optam por tirar fotos do quadro ao invés de gastar o tempo, entre aspas, copiando o conteúdo à mão. Então, nós sabemos que essa prática pode ser maléfica, mas, apesar disso, há muito que ser discutido em diversos contextos sobre esses alunos do século 21. Eu creio que é um enorme desafio para vocês, professores, né? Para nós, professores, com a situação da inclusão social, porque o que a família, o que a sociedade pode fazer para contribuir com essa desigualdade? Porque cada aluno tem a sua necessidade, né? Seja uma educação mais efetiva, com a formação de professores capacitados. Então, como podemos promover ou, vamos dizer assim, remover essas barreiras, dando mais oportunidade de convivência entre aluno, professor, família? Outra coisa que eu achei muito interessante também foi o professor dizer dele ir à escola para poder ajudar na educação dos seus filhos. É uma coisa que eu acho isso fenomenal. Acho que todos os pais devem participar, sim, dessa mensagem dos alunos com o professor. Deve ter a participação de todos para que possamos promover essa inclusão com mais afetividade também. Então, eu queria que vocês me dissessem o que nós podemos fazer para contribuir para que não haja mais essa desigualdade. Muito obrigado pela pergunta. Vamos lá, Ana e Zé Roberto. Eu agradeço demais a participação aí da ouvinte e que bom, né, saber que a gente está, de certa forma, colaborando, pelo menos para pensarmos nessa diversidade. Pois bem, a cara ouvinte, ela colocou sobre a questão do avanço tecnológico dentro da sala de aula, onde esse aluno, ele leva o seu celular, ele consulta o seu celular. E o que nós temos hoje é um grande desafio, porque o professor ainda está, me desculpe a expressão, com cuspe e giz. E o aluno estava vindo com o professor Google, né? Então, nesse momento, realmente é um grande desafio. Eu penso que em qualquer instância, em qualquer sociedade, não há como retroceder. Tá? O avanço tecnológico, ele está aí, nós temos que ter meios para conciliarmos as nossas aulas com essa tecnologia. Não tem como, porque se nós ficarmos numa disputa entre computadores, livros, professores e alunos, com certeza nós vamos perder.
né? O que é necessário é que o professorado, quando eu falo professorado, eu estou envolvendo toda a equipe educativa da escola, todos os educadores, né? Todos os educadores, que a gente realmente faça uma educação de inclusão, inclusive digital. Ela digital. Fez uma abordagem bem interessante. Eu agradeço muito ao ouvinte Cláudia Rodrigues, que participou nos enviando através do 996611067 a sua pergunta pelo WhatsApp, né? Você também pode participar mandando a sua mensagem 996611067, porque nós estamos hoje falando sobre educação inclusiva com os professores Ana Maria Marques e José Roberto, e eles estão abordando esse assunto da educação inclusiva. Continuando nossa conversa, doutores, a gente pensar assim de uma maneira geral, nós falamos do ordenamento jurídico brasileiro, que aporta aí uma regulamentação, né? Ele regula essa parte da necessidade da aplicação da lei em termos de estrutura para assistir essas pessoas. Agora, tem uma pergunta que é o seguinte: se eu tenho um filho e ele tem uma necessidade especial, onde eu vou buscar ajuda? É na escola tradicional que eu vou bater na porta e falar assim: meu filho aqui, ele tem esse problema, como é que faz? Existe alguma portaria? Existe um portão para ele poder entrar e falar assim: olha aqui que eu vou começar a matricular meu filho? Ou só vou ter uma escola lá no 1º de maio e a pessoa mora aqui na Serra e vai ter que atravessar a cidade para estudar? Como é que funciona isso? As escolas convencionais, as escolas seculares, as escolas privadas e públicas, elas têm obrigação de incluir esses alunos com necessidades especiais dentro da sala de aula? Tem a obrigação de incluir, sim. Então não tem esse negócio, não, mas é porque senão a gente volta àquele tempo em que alunos com necessidades especiais eram segregados em institutos próprios, com muito boa intenção, mas tirava do indivíduo a possibilidade de socializar, né? Então, por exemplo, escola privada, e temos normas legais e temos jurisprudências, isto é, decisões reiteradas na justiça, e hoje ninguém mais duvida. Se você é pai de um aluno que tem necessidade especial e vai fazer matrícula numa escola particular, vamos pegar o exemplo da escola particular primeiro, a escola não pode recusar a matrícula, não é? Não, nem privada nem pública. Mas eu quero dar o exemplo da escola privada, você já vai entender por quê. Nem a privada nem a pública. Mas seguindo na escola privada, não pode recusar a matrícula. E uma vez aceita a matrícula, não pode argumentar com os pais o seguinte: olha, o seu filho vai dar mais despesas para nós, que a gente vai ter que designar um profissional para acompanhá-lo, assim e assim, a gente vai ter que adequar a escola, construindo uma rampa, coisas do gênero, né? Sim. Então, nós vamos cobrar do senhor a mensalidade mais X. Também não pode. Não pode. A escola, como eu disse, está tudo previsto no direito. A escola particular é justo que ela tenha o lucro dela, mas as mensalidades pagas já deve ter no orçamento privado lá da escola, já deve ter a previsão para, caso receber um aluno com necessidade especial, não pode cobrar mais dele, né? E como que funciona na escola pública? Dentro do mesmo princípio, a escola pública não pode recusar e não tem mensalidade, obviamente, a ser paga na escola pública, mas não se pode onerar os pais exigindo dele qualquer tipo de contribuição para que aquele aluno seja aceito. Ok? Olha, eu gostaria de agradecer aqui a participação do Décio da Motoca, lá do bairro Boa Vista, tá ligado aqui e elogiando o programa. Muito obrigado, Décio, pela audiência. E vamos continuando o programa. Olha, muito importante para vocês verem que é muito importante a gente conscientizar a população das necessidades especiais serem incluídas no processo de ensino e aprendizagem. É importante que nós, educadores, colocamos na pauta
das políticas públicas essas reivindicações dos professores, dos educadores, de que é preciso de ter investimento para poder as escolas públicas fornecerem essa prestação, terem recursos para poder fazer uma rampa, para colocar recursos digitais necessários para a adaptação desses alunos, né? Elevador, rampa, para quem tem necessidade motora, mas também na preparação dos professores, quer dizer, você precisa de ter professores habilitados para lidarem com essas crianças, vamos falar assim, de crianças que seriam o nosso maior foco, mas isso inclui também o ensino médio e o ensino superior também, né? Fundamental. Eu falo como ex-diretora, né? Eu tive a oportunidade de ficar por 10 anos numa equipe gestora em Contagem e acontecia com muita frequência uma mãe chegar, pedir a vaga e eu já sabia que como gestora eu não podia recusar. Mas infelizmente outros colegas ou colegas faziam isso, né? E aproveito até para indicar, já que você pediu assim, o que fazer caso esse aluno sofra qualquer tipo de rejeição dentro do ambiente escolar. A questão de uma acolhida, a questão, né, de não ser tratado muito bem. E até mesmo quando uma matrícula for negada, deve procurar imediatamente a Secretaria de Educação. Tá? O doutor Roberto está falando, ou justiça, se necessário. Mas nós temos aí esses órgãos públicos que podem e devem ajudar nessa situação. Devem intervir. Né? Não é nem ajudar, né? É intervir, porque trata-se de um direito. Nós temos muitos direitos difusos, ativos, né? Direitos que é forma da gente tratar os desiguais de uma maneira desigual na medida da sua desigualdade. É importante que nós façamos nossa parte como cidadãos de respeitar o limite do outro e respeitar o espaço que o outro tem no processo de exercer a sua própria cidadania, né? É importante para mim, eu tenho o direito de aprender, mas o outro também tem, né? Sim. Então, quando eu penso da seguinte maneira, eu estou dentro de uma sala de aula, eu sou um aluno, vamos dizer assim, tradicional, e tem ao meu lado um aluno que tem uma dificuldade, por exemplo, para acompanhar o ritmo. Então eu tenho que aprender a respeitar esse colega que tem essa dificuldade, porque o meu direito de aprender é igual ao direito dele aprender. E as condições e os recursos que ele tem são esses, e a gente deve respeitar. Essa conscientização, ela deve ser levada também para dentro da sala de aula. E os professores estão aptos a falar isso, a discutir esse assunto, mesmo nas escolas tradicionais? Verdade. Não, eu falo para você com propriedade. Não, nem todo profissional da educação ele está preparado para receber, para discutir, para ampliar essa visão. Aí que entra essa falta de formação continuada que eu citei aqui, não é? Por um motivo ou outro, esse profissional não acaba tendo essa formação. E é dever do governo que propiciasse isso para nós educadores. Que bom que é dever do governo, mas tem algum mecanismo para exercer aí o controle e a fiscalização desse processo, assim, porque uma coisa eu estou vendo que no meu filho não foi aceito, a matrícula foi rejeitada, e eu ir lá na Secretaria de Educação e brigar com ele. Outra coisa é que eu às vezes não vou brigar, eu vou deixar para lá e tal, mas e quem entra com isso? Toda instituição pública, agora falando mais da escola pública, né? Toda instituição pública, ela tem os seus mecanismos de controle interno, que aí seria queixar-se junto à Secretaria da Educação, municipal, estadual, conforme o caso, né?
e, se necessário, como eu disse, né, tem o controle externo também, notadamente aí feito pela Ministério Público, né? É isso que eu ia falar, feito pela Justiça, feito também pelo Ministério Público, que pode estabelecer ajustamento de conduta, né? Tanto junto a repartições públicas como... Ou oferecer, até mesmo oferecer uma denúncia, né? Ou até oferecer uma denúncia, dependendo do caso, pode aí ser um caso típico de competência do Ministério Público, que aí vai ser um apoio gigantesco para que o indivíduo não tenha que brigar com a escola, vai ser algo que a lei já impõe como dever do Ministério Público, que é uma das instituições aí que a gente deve confiar muito. Com certeza. Absolutamente, com certeza que devemos confiar muito no Ministério Público, que é o representante da sociedade, né? Exatamente. Então, quando a gente pensa nessas questões, eu vou colocar aqui para vocês que o Ministério Público, ele vai promover agora, eu vou achar aqui no meu dias 22 e 23, através de educação inclusiva, oportunidades iguais para todos, estratégias diferentes para cada um. Dias 22 e 23, Zoom da escola institucional, né? Então, que na verdade é um painel, né, que eles vão discutir sobre educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Os recursos do atendimento educacional especializado disponibilizados aos alunos de educação especial na rede estadual de ensino e recursos e estratégias inclusivas, orientações para o processo de inclusão escolar. E também um painel de educação inclusiva que vai falar sobre educação inclusiva e articulação da escola com a rede de proteção e também a educação inclusiva como direito, possibilidades e desafios. Vai ser um painel interessante. E é justamente complementando essa informação de que o Ministério Público, ele como representante do povo, representante da sociedade, ele está atento nessas demandas da sociedade como um todo, né? Isso é importante. Para pensarmos de uma maneira mais pragmática e tentarmos aí compreender a participação das pessoas que têm uma necessidade especial, essas pessoas também têm experiências que são muito interessantes e podem muito acrescentar no conhecimento dos outros, como por exemplo Libras, né, Braille e outras formas de experiência sob o ponto de vista psicológico, vamos dizer assim também, né? E esses alunos, eles têm muita bagagem para acrescentar para aqueles alunos, porque afinal de contas os alunos tradicionais, eles estão ali para aprender a conviver e se tornarem cidadãos. Nesse processo de ensino e aprendizagem, eles vão aprender muito com a educação inclusiva, porque isso aí é uma coisa que começa na escola de pequeno e vai até grande, né? Como é que os senhores veem essa possibilidade de receber, de acolher esses alunos e com ele aprender através da sua experiência a nos ensinar a como lidar com essas necessidades? Existe aquela visão tradicional de que o professor é o ser que sempre ensina. O senhor de saberes, né? Sempre tem alguma coisa para aprender. Mas aí eu me lembro, poderia citar vários autores, eu vou citar só o Guimarães Rosa, que disse, entre outras coisas, o seguinte: mestre não é aquele que ensina sempre, mas de repente aprende. Eu estou dizendo isso porque no nosso cotidiano, em sala de aula, diariamente nós aprendemos muita coisa com os nossos alunos. E, pegando para esse lado dos indivíduos que têm a necessidade especial, eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que tenha dificuldade, que tenha algum filho com necessidade especial. Não conheço nenhum deles que um dia não tenha dito uma frase semelhante a essa. E eu tenho certeza, quem nos acompanha aí, os seus ouvintes, vai concordar. Todo pai, toda mãe que tem filho com necessidade especial, pelo menos um dia na vida, disse a seguinte frase: aprendi muito com meu filho.
Com certeza. Isso aí, só concluindo, isso aí vale para a dimensão afetiva, né? E qualquer outras formas de aprendizado. Professor José Roberto e professora Ana Maria, muito obrigado pela participação de vocês. Nós é que agradecemos e eu gostaria só de complementar aqui rapidinho, se me permite falar um pouquinho de Paulo Freire também. Eu não poderia terminar essa entrevista sem falar do nosso patrono, daquele que foi educador, um grande filósofo, e dentro dessa última pergunta, ele traz aqui pra gente a questão de que o aluno, ele deve e pode construir o seu próprio conhecimento. E muitas vezes, nós dentro de uma sala de aula, nós não percebemos isso, né? Estamos tão afoitos assim em ensinar numa educação ainda tradicional, conservadora, né? Que a gente nem dá chance deste aluno mostrar que ele pode ser o construtor do seu aprendizado e se tornar um cidadão pensante, né? A educação, ela deve ser conectada ao cotidiano desse aluno, tá? E temos muito, muito a aprender mesmo com os alunos e demais funcionários, demais atores, como você falou, do ambiente escolar. Eu agradeço muito a oportunidade e sempre que precisar, estamos aqui, tá bom? Muito obrigado. Professor José Roberto? Sim, só mais 10 ou 15 segundos para dizer o seguinte. Quero, numa próxima entrevista, falar um pouco mais sobre o meu livro, Como Passei em 16 Concursos, ou o livro Pedagogia do Advogado e o livro infantil que eu estou preparando, daqui a alguns meses vai sair. Professor, tomara que não demore não, que você não vai mudar o livro para 17 concursos, então espero que seja em breve, né? Tá gente, bom. muito obrigado pela participação de vocês, foi um programa muito rico e esclarecedor. Até a próxima, então, com vocês. Tá? Até a próxima. Até, obrigada. Com os trabalhos técnicos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães, Vera Inês Rodrigues e coordenação de Deisiane Avelino e direção de Misael Avelino, com apoio cultural da Faculdade Motivix EAD Polo Santo Antônio, fica por aqui o programa Educação é para Todos, que acontece todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, aqui pela 106,7 Autêntica Favela FM. Até a próxima quinta. 0 Autêntica FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Apoio Cultural Autêntica FM.